Bom dia! Para quem vê essa live depois e não está aqui comigo agora, saibam que eu sempre digo bom dia porque ela é gravada por volta das 7h30 diariamente. Então, por conta disso, é que eu sempre falo bom dia, mas vale para bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 1º de janeiro de 2023. Por incrível que pareça, não fui só eu que acordei relativamente cedo, embora esteja ligeiramente atrasada. E tem outros moicanos aqui também entrando na live. Já tinha a minha amiga Nara, ela estava falando: Você vai fazer? Você vai fazer hoje? Vou sim, eu me comprometi. Como eu falei para vocês, eu só não vou fazer, mesmo que seja um pouquinho, 15 minutos depois e tal, eu só não vou fazer se realmente for um caso de emergência que seja sobre, né, além da minha capacidade de planejamento. Queridos, espero que... Ai, pós-plantão. Ai, eu adoro, adoro, adoro. Toda vez eu vou falar do quanto que eu gosto de ver o pessoal voltando. E estando aqui comigo para começar o dia. Espero que vocês tenham feito uma boa passagem de ano, seja ela como foi. Seja para quem fez ceia e gosta, seja para quem sobreviveu à ceia porque não gosta, seja para quem ficou em casa e não fez nada, ficou vendo um filme, ficou de boa, quem dormiu cedo, quem dormiu tarde, não importa, não importa. O que importa é que a pessoa tenha, de repente, feito uma reflexão. Se não fizeram ainda, que tal a gente fazer agora? E para trazer, aqui na minha casa não tem ceia. E então ontem eu trabalhei, fiz as minhas coisas, tal, e dormi. Mas antes de dormir, eu fui assistir um filme documentário que faz tempo que eu estava para assistir, e já pensando em assistir, porque eu falei, vou ver o que isso me acrescenta, que mensagem isso me passa, porque daí eu passo pro pessoal também. Uma das coisas boas de lidar com o público é que às vezes você se melhora porque você sabe que você tem a obrigação de no outro dia também reverberar coisas, também reverberar reflexões, e isso é rico para mim também. Então eu gosto muito de devolver, né? Que nunca o que eu faço pelo outro é só pelo outro. O que eu faço pelo outro reverbera em mim. E isso é uma coisa muito boa. E aí eu fui assistir esse filme documentário da Netflix que chama O Método Stutz. Eu não sei se alguém aqui já viu. A Nara que tá assistindo, eu vi ali que ela tá assistindo, eu sei que viu. O Método Stutz. E eu via e ignorava, mas eu falo, como que é esse método? O Phil Stutz é um psiquiatra americano, famoso por atender grandes celebridades lá em Los Angeles, lá pela galerinha de Hollywood. Ele é um psiquiatra. E bem famoso, tem um livro que, se eu não me engano, chama O Método também. E não conheço ele a fundo, hoje ele já é um senhor, ele já tem lá seus uns 70 e tantos anos, e ele tem mal de Parkinson também, né? Então, quando a gente assiste o documentário, você vê ele já bastante debilitado pelas sintomatologia e o grau degenerativo que a doença faz, né, na pessoa, que leva a pessoa a ter dificuldades que vão além dos tremores, mas também a rigidez. O meu avô teve, conheço bem o Parkinson. Às vezes a rigidez física, os tremores, os remédios, eles também afetam o funcionamento mental, e a gente percebe um pouquinho, né, a gente percebe bastante isso no documentário. E o documentário é feito com um ator que chama, onde eu marquei, Jonah Hill. Eu não conhecia muito ele, eu já tinha visto algumas matérias circulando sobre ele, mas ele fez vários filmes antes, quando ele era no começo da carreira. Ele fazia os filmes, acho que mais juvenis, se eu não me engano, e ele era, eu vou contextualizar, ele não gosta que fale muito sobre isso, mas eu vou precisar contextualizar porque a lógica do documentário também fala isso. Ele era bem gordinho, obeso, mórbido mesmo, e ele conseguiu emagrecer. E quando ele conseguiu emagrecer, ele queria se libertar daquela criança que ele via como em desvantagem em relação ao mundo, o jovem que ele via inapto para a vida, que ele se sentia
ele se sentia muito pouco, ele tinha uma estima muito baixa por causa das sequelas de não ser ajustado ao ideal social. E ele, por causa disso, ele sempre sofria demais. E aí o que ele fala? Ele fala uma hora no documentário, eu emagreci porque eu queria deixar de ser dominado por essa característica física e toda essa estima baixa minha. E ele percebeu que quando ele conseguiu isso, olha que interessante, é a mesma coisa que a Viola fala, a Viola Davis fala no documentário que é feito com a Oprah. Ele chegou lá e não era isso tudo. Não era o que ele esperava. E aí ele ficou muito decepcionado. Ele é um rapaz, um homem, hoje ele tem muitos quadros graves de ansiedade. Ele já pediu para o público dele não comentar sobre seu corpo. Ele é bastante fragilizado por várias questões. E ele faz o acompanhamento com esse psiquiatra há 5 anos, mais ou menos, o que é dito na série. E aí eles começam o documentário, eu vou dar só um esquenta, depois de repente vocês vão assistir se acharem interessante, mas eu vou chegar num X do porquê que eu tô falando dele. Aí ele faz esse processo aí de 5 anos de tratamento e também traz questões aí da perda de um irmão que faleceu e tal. E a ideia é que o Dr. Phil Stutz, apresente o método de trabalho dele, que é uma coisa que ele criou de acordo com a experiência desde o começo da carreira. Então, quando a gente vê, principalmente para quem for psicólogo, psicanalista, pode começar a botar uns defeitos aí. Fala assim, não, mas ele não está sendo suficientemente neutro, não, ele está misturando a vida dele com a vida do paciente e tal. Seriam críticas possíveis dentro dessas áreas de atuação. Mas uma coisa que eu gosto muito quando eu vejo filme, quando eu vejo série, quando eu vejo documentário, é tentar. A gente pensa na crítica, mas tentar baixar a crítica e tentar absorver aquele conteúdo para além da crítica e ver o que ele vai nos acrescentar. Então, baixa a guarda, deixa rolar. Não, todo mundo gosta, não é por acaso. Isso aí provavelmente tem alguma coisa que vai acrescentar. Foi super bem visto pela crítica esse documentário filme, não sei como defino. E deixei rolar, até porque nem me incomodou. Só tô falando porque eu sei que é uma crítica possível. Mas aí a gente assiste, e aí que eu vou deixar o gancho para quem quiser assistir, algumas falas que ele tem do método dele, sim, que são muito bonitas, até no ponto de vista de como a pessoa sobrevive ao mundo. E aí ele fala uma coisa que até o Cristiano Ronaldo disse que andou falando por aí, publicou, não sei. Que alguns aspectos da realidade ninguém pode evitar. E eu gosto quando ele se coloca como também humano, de alguma forma. Que são os 3 aspectos. A dor, a incerteza e o trabalho constante. Então ninguém em nenhuma esfera da vida vai conseguir escapar. Eu não sei se vocês concordam, se vocês não concordarem podem comentar comigo. Mas ninguém, segundo ele, vai escapar da dor, da incerteza e do trabalho constante. Porque são coisas que nos acompanham ao longo de toda a vida. Assim também, ele fala de uma coisa que chama uma parte X da gente, os junguianos chamam de sombra, que é um lado negativo que a gente traz com a gente, que tá sempre lá tentando minar nossos pensamentos e tal. E é um pouco o que eu falei. E ele também fala de uma coisa, eles vão explicando no documentário, que chama força vital, que é a gente manter primeira coisa. Vamos aproveitar então que a gente tá no ano novo e tal. E quem não tá motivado, a primeira coisa, tem gente que já tá naturalmente motivado pela data e tal, mas também tem a possibilidade da gente estar motivado, da gente se automotivar através do trabalho com a força vital, que ele fala, que é um pouco o que eu falei esses dias também. Por isso que eu acho muito bacana ver pessoas que desenvolvem seus métodos, ou mesmo quando eu estava na faculdade, eu começava a analisar. Primeiro eu estudava um autor que tinha uma linha de trabalho, depois ia lá ver Carl Rogers, ia ver lá Jung, ia ver o Freud, ia ver Melanie Klein, ia ver, você sabe, os teóricos da psicologia e pessoas que fizeram o trabalho. E muitas vezes a gente vai prestando atenção e muitas das coisas que eles dizem
São leituras diferentes de mundo, mas que têm uma essência similar. E o Dr. Phil, como psiquiatra, ele não é psicólogo, ele também construiu isso e dá resultado. Ele permite, então, que a pessoa volte a trabalhar essa força vital, ele estimula, ajeita aí a alimentação, ajeita aí o seu sono. Um dia a gente tem que falar só sobre sono, o quanto o sono faz falta. E a alimentação. Esses pilares para manter a nossa força vital para a gente seguir o dia a dia, né? Que muitas vezes a gente ignora. A Iná, que estava ali assistindo, ela sabe o que a privação do sono faz com a gente, quanto que é difícil a adaptação, ela é enfermeira. Então, ou quem tem insônia. Então, se você quer enlouquecer uma pessoa, tire o sono dela. Privar a pessoa do sono é método de tortura. Sabe, pessoas que torturavam? Elas usavam, às vezes você não precisa tocar na pessoa para você realizar a tortura, você não deixa ela dormir. A pessoa é vital, o sono é vital. Então são coisas que a gente precisa manter para ter qualidade. Ok, falei um pouquinho dessas questões assim de teórica e tal. Mas eu acho que a mensagem que ficou para mim, e eu acho que eu posso trazer para vocês também, é que o que a gente vê nesse processo do Phil Stutz com o Jonah Hill, eu vou colando que às vezes eu não gravo bem os nomes, porque eu não sou ligada nesse ator e eu não tinha assimilado. Não sou ligada por ignorância minha, tá? O que a gente vê, para mim, eu resumiria da seguinte maneira. Como, eles não usam esses termos, quem tá usando sou eu. Como no processo da vida, a gente encontra maneiras, a gente encontra métodos como o deles, a gente encontra subterfúgios, a gente encontra muletas para sobreviver, muitas vezes, a nós mesmos. Porque o processo de autoaceitação, o processo do nosso ciclo da vida cheio de altos e baixos, e sim com muitos baixos, né? Que é essa sombra que a gente carrega, essa parte X que ele fala, é um processo muito difícil e a gente tem que sobreviver às vezes à própria vida, inclusive tendo momentos bons. Todo mundo sobrevive à própria vida, senão não tinha vida, né? Parece meio piegas, mas eu acho que vocês entenderam o sentido de como que a gente sobrevive à nossa própria existência. Porque não é fácil viver, tem muita coisa. A Iná comentou uma coisa aqui, deixa eu ler. Nossa, é muito difícil dormir durante o dia, dormir sem qualidade também engorda. Mexe com tudo, gente, mexe com... Por isso que eu falo, vamos falar de abstração, não vamos esquecer a parte física, não vamos esquecer a parte fisiológica. Não dormir engorda, vocês sabiam? Mexe lá com as áreas que funcionam melhor nessa parte de manter o ciclo do organismo funcionando. Se você não dorme bem, a tendência é engordar mais. Isso é cientificamente comprovado. É isso, né, que a gente vive falando. E fora as alterações de humor, alguém tinha falado aqui que fica irritado, alguma coisa assim. O mau humor, a Thelma falou, muito mau humor, né? Vejam, eu não falei outro dia que a pessoa que não vai ao banheiro, ela fica muito, muito, muito mal-humorada? Quem não dorme também fica muito, muito, muito mal-humorado. Porque o corpo está reagindo, ele precisa. Então, por que isso é a força vital da gente? Por que é a base da pirâmide? Porque a gente precisa disso para funcionar direito. Então, antes de conseguir qualquer coisa, até se eu ainda não estou com um bom objetivo do que eu quero para a vida, primeiro faz o corpo funcionar bem. Aí até o raciocínio flui melhor para poder fazer escolhas melhor. Enquanto vão anotando, que eu sempre falo. E nesse processo, então... a gente vai descobrindo essas maneiras, né? Tem uma pessoa pedindo solicitação para participar do vídeo. Eu não abro, porque não é objetivo aqui, tá? Deixa eu só explicar isso. Mas você pode mandar pergunta e eu leio. Porque não tem como eu abrir quando eu não conheço as pessoas. E até mesmo porque não é objetivo por enquanto. Porque a gente não sabe quem tá... Eu não sei quem tá do outro lado, tá? Eu não posso sair abrindo. É delicado. Mas... manda pergunta. Eu esqueço de falar, manda pergunta, a gente lê, né? Eu leio e a gente conversa, por favor, tá bom? E aí, quando for para abrir a coisa, sempre que eu for abrir uma câmera, alguma coisa assim, isso vai ser combinado antes, para não ter nenhum acidente de percurso aí.
Vocês não sabem o que é a internet, gente. Vocês não fazem noção. Vocês não têm noção. Então, aí a gente caminha um pouco mais nessa questão de sobreviver a nós mesmos. E a gente fala um pouco, eles falam muito também de uma coisa que é um tema que tem sido falado muito, que é a vulnerabilidade, que eu falei quando eu falei do documentário da Oprah com a Viola Davis, e eles colocam muito, 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 de uma forma muito delicada nessa conversa, essa questão da vulnerabilidade também. E nesse filme documentário, a gente vê ambos, porque como falava da vida do doutor, o doutor saiu um pouco da imagem do conhecimento daquele que sabe, para se permitir fragilizar um pouco. Então a beleza tá aí. E aí você vê o que nos dois os conecta. E a gente vê uma coisa bonita, que é, eles não estão juntos há 5 anos, que é o Jonah falando do medo que ele tem de perder o doutor, e o doutor também se desarmando, e um falando pro outro da beleza da relação dos dois, e da riqueza e do sentimento recíproco. Aí eu não vou poder falar mais, porque são aquelas nuances e delicadezas que a gente vai captando enquanto vê. E é muito bonito mesmo. Tem que baixar a guarda, começa a ver que vocês vão entender o que eu tô falando. As sutilezas, as entrelinhas que são mais ricas do que o próprio método. E isso eu achei bonito. Por isso que eu falei, baixa a crítica, quem tiver crítica, e presta atenção nas entrelinhas afetivas. E quando a gente está disponível para o afeto, seja para começar uma amizade, seja para começar um ano novo, seja para começar um relacionamento novo, a gente tem que estar aberto aí, ano novo, a gente tem que estar aberto para mostrar as nossas vulnerabilidades e abraçá-las. O pessoal não gosta tanto de falar de criança, abrace sua criança interior. Eu confesso que eu acho meio engraçado, porque me soa meio bobo, mas não é bobo. Eu tô falando porque o meu humor é ácido, então às vezes eu escuto umas coisas e eu acho engraçado. Mas quando eu falo em abraçar a criança interior, e eles trabalham isso também no filme, eles estão falando da gente reconhecer esse aspecto de nós mesmos, que é o aspecto de nós mesmos que nos faz sobreviver no dia a dia. A gente sobrevive muitas vezes não aos outros, a gente sobrevive a si mesmo. A nossa autocomiseração, a nossa autocrítica, ao grau de exigência, aquilo que a gente aprendeu sobre como que é se relacionar com a vida, né? Será que eu tenho dificuldade de lidar? Um homem, né, o Dr. Phil Stutz fala que ele tem dificuldade de lidar com mulheres. Ele cresceu ouvindo da mãe que os homens não são confiáveis, então ele não se sentia autoconfiante, e ele tinha uma mãe afetivamente provavelmente distante por questões dela, mas que tornaram ele inseguro no trato. A gente vai pegando as amarras, e a parte legal, você é capaz, enquanto assiste, de transpor esses exemplos e se ver nisso também. Essa é uma coisa que eu sempre digo, que é a riqueza da arte, a capacidade que a gente tem de ver lá, de repente, traduzido em palavras e imagens e algum tipo de significado, coisas que talvez nós mesmos ainda não tenhamos compreendido em nós mesmos, sabe? Aquela coisa que a gente sente, a gente às vezes tem um incômodo, eu não falei que a gente não pode ignorar nossos desconfortos, mas que quando a gente consegue olhar, você fala assim, é isso faz sentido para mim, isso ecoa em mim, isso ecoa nas minhas fragilidades. E isso é magnífico, porque quanto melhor eu lido com as minhas fragilidades, não quer dizer que elas vão deixar de existir. Provavelmente elas permaneçam aí ecoando durante toda a nossa existência, até porque elas são parte da nossa história, elas são o que faz com que nós sejamos o que nós somos hoje. É frase clichê? Não, é mais que isso, é verdade. Então, às vezes, qualquer coisa que vocês forem observar, eu falo para vocês o que eu falo para mim mesmo.
tente baixar a crítica um pouquinho, que às vezes a profundidade do que vocês estão assistindo, ela tá mais nos olhos de quem vê do que propriamente no conteúdo apresentado. E se vocês conseguirem assimilar essa camadinha mais de autocrítica, de profundidade, de reflexão, talvez vocês possam ir dar aquele passinho além para ter aquela cognição, aquele link a mais que vai fazer a diferença, que às vezes leva anos para ter sobre o mesmo assunto. Isso é legal. Me perguntaram novamente, eu vou pôr de novo lá no rodapé depois, o nome do filme. Ele pode começar meio parado, entediado, é muita coisa em preto e branco, mas vejam pela riqueza afetiva da relação dos dois. Chama Método de Schutz. Schutz não, Schutz é outro. Método de Stutz. E eu vou colocar na descrição ali, que são as conversas, né, o processo psicoterápico gravado entre esse doutor, psiquiatra americano Phil Stutz e o ator famoso lá também americano, Jonah Hill, que tem N questões pessoais, assim, ele é um menino, eu tenho mania de falar um menino porque eu tenho a imagem dele dos filmes mais antigos, ele é um homem hoje que traz um quadro ansioso bastante importante, tem várias dificuldades, assim, de lidar com a realidade, mas aí mostra a força de um vínculo bem feito na estruturação da vida e na sequência de tudo isso. E a gente pode fazer isso também, né? Então, aqui para 2023, a gente tenha essa consciência, sim, que a gente está sobrevivendo a nós mesmos, só que essa sobrevivência ela pode ter maior ou menor qualidade. E a gente pode ser mais consciente, mais autônomo das nossas escolhas, para que esse vínculo com o mundo, com as pessoas e que com nós mesmos seja mais saudáveis, né? Que às vezes a gente não precisa de inimigo externo, porque o inimigo ele tá todinho dentro da nossa cabeça. Ele veio de 1000 motivos, ele veio por 1000 questões, mas ele tá aqui dentro. Ele tá aqui dentro, lembra daquela imagem divertida de desenho animado? O anjinho e o diabinho, o anjinho e o diabinho. A gente tem isso o tempo todo. Todo mundo, inclusive as pessoas mais bem-sucedidas do planeta, para ter isso aí, né? Com exceção, provavelmente, talvez dos psicopatas que não têm muita consciência nem culpa, né? Mas talvez tenham isso diferente, ou pessoas que realmente não estão na realidade conosco. Mas do resto, gente, é isso aí. A gente tá aí nessa caminhada. O que mais que eu quero falar para vocês? Peguei a frase também, uma frase também comum, e que eu acho que pode ressoar de uma maneira positiva. Que quanto maior a adversidade, maior a oportunidade. É uma outra maneira de falar do fundo do poço, lembra? Que o fundo do poço, ele é um bom momento para a gente recomeçar, não romanceando o fundo do poço, mas valorizando que aquela estaca lá não dá para descer mais, então é a hora da gente, fique lá o tempo que for, mas a gente vai precisar subir, né? Vamos alimentar a força vital, como diz o doutor, caminhada, exercício, alimentação, sono, né? Organiza um pouco o corpo vai reagir melhor para organizar a cabeça, né? A gente pode fazer a coisa de ordem inversa. Ontem, a Nara me passou um reel daquele de rapidinho, mas era de uma... Eu não lembro o nome porque eu vi muito rápido, acho que era uma neurocientista, provavelmente, e ela falava de como a gente estimular a amígdala, que é uma parte do cérebro responsável pela rotina, pela constância. E aí ela falava assim, olha que interessante, que se a pessoa passasse uma semana fazendo as coisas, por exemplo, com a mão invertida, eu sou destra, e eu usar a minha mão esquerda durante a semana toda para pegar o celular, para escrever, para ver o celular, aquilo estimula tanto aquela região que o efeito dela depois é você ter uma reação menos negativa de ansiedade, porque aí você está estimulando a região certa, entendeu? Então, por isso que eu falo, às vezes você não precisa ficar lá filosofando para ter um grande clique. Às vezes você estimula o seu físico da maneira correta e você tem um clique invertido, porque você está estimulando a coisa de maneira certa. Vamos usar os dois,
Vamos usar os dois, porque o importante é o resultado e a gente vai somando esse conhecimento, né? A soma disso tudo é a vida, né? Não tem pessoa que vai ir pela linha oriental para acupuntura, que vai estimular chakras, que vai... Cada um vai achar a sua maneira, né? O importante é ter resultados, né? Pode ser desde aprender a tomar um novo caminho para voltar para casa, sabe? Pode ser, tudo isso vai desensibilizando a gente para poder ter comportamentos novos. Por isso que é isso. Não tá afim? Vai. Não tá afim? Faz. Mesmo que não esteja muito legal aquele dia, porque essa constância vai te permitir se abrir para outras coisas. Se todo, eu vou dar um exemplo assim, que o pessoal fala e que é totalmente verdade. Se você quer pedir um favor, o pessoal fala, peça para uma pessoa ocupada. Porque a pessoa que é acostumada a desenvolver N tarefas por dia, faz 300 coisas, aquela é só mais uma. Quando você pega uma pessoa que é mais resistente à mudança, uma tarefa, por bem ou por mal, tá? Não tô falando que isso de forma pejorativa, mas uma tarefa para ela vai ser terrível. Ela vai ficar sofrendo hoje porque ela tem que ir no banco amanhã. E para quem faz 300 coisas, o banco é só mais uma coisa. Então, às vezes, a gente tem que manter o movimento. O pessoal não ficou muito sequelado aí da quarentena? De que se fechou? Tem muita gente pedindo demissão porque descobriu que prefere trabalhar em casa. Seria um aspecto bom da liberdade. Outros, pessoas que já têm dificuldade, podem ter piorado sua sintomatologia, ficando mais antissociais, com mais dificuldade de lidar com o outro e enfrentar a vida, né? Então, a gente tem que ter essa reflexão para ver o que é que tá pegando mais. Cães. Para mim, pega os cães. Eu os amo, mas eles me torturam. Gente, eu não sei, deixa eu ver o que a Iná falou aqui, mas eu acho que pro nosso primeiro dia era um pouquinho do que eu queria falar para vocês. O fundo do poço por muito tempo parece ter cola, até enxergar a mola. Adoro essas frases. E sabe por quê? Essa eu não conhecia. Eu já escutei uma pessoa falar um dia, não sei se vocês já escutaram. No fundo do poço, no fundo do meu poço tem um ralo. Eu falei, tem, ó, né? Que a pessoa falou, não, meu fundo do poço é infinito, no fundo do meu poço tem um ralo. Mas a gente entende o conceito aí e a gente pode abstrair para além. O que eu sugiro para vocês hoje, além da reflexão, além da série, vamos fazer uma caminhada, todo mundo? Eu vou terminar aqui, vou tirar o lápis do olho, vou tirar essa blusa, vou pôr uma roupa de caminhada daqui a pouquinho e vou fazer uma caminhada, né? A gente não fez ceia, eu falo de maneira geral aqui, eu não fiz, mas assim, a gente precisa desse movimento. E se vocês gostarem do meu convite para fazer a tal da caminhada, eu gostaria que vocês fossem com um olhar aberto. Se vão num lugar que vocês sempre vão para o outro lado, inverta Não tem aquela coisa, às vezes a pessoa vai num parque, ela sempre vai da direita para a esquerda num ciclo. Faz o contrário. Vamos estimular essa nossa capacidade de ver o novo. Vamos aproveitar esse dia novo. Vamos lá colocar uma roupa leve. Vamos colocar quem puder, né, gente? Não é, cada um tem sua realidade. Mas assim, coloca uma roupa leve, pega água e vamos caminhar de um jeito diferente. Seus olhos, vocês vão perceber que se vocês fizerem isso, seus olhos vão brilhar. Porque a gente ama esse tipo de estímulo de vez em quando. E às vezes um estímulo guiado pode nos ajudar a ver o que sempre estava lá, mas a gente não via. Certo? Feliz ano novo para vocês. Eu tô muito feliz com quem tem voltado e esse ano vai ser nosso. Esse ano vai ser de quem já tá aqui comigo e esse ano vai ser de quem seguir comigo todo dia, o ano inteiro. Vai ser nosso. Prazer em estar com vocês. E obrigado por tudo, obrigado por tanto. Um beijo para todos e até amanhã.